Uhum. Queria trazer uma última questão com você, para você, na real. Mudando de, não totalmente de assunto, mas eu queria falar um pouco sobre a China. A China, ao meu ver, é uma bomba relógio. Eu vejo que o mundo depende muito da China. Tudo que a gente consome basicamente é chinês, feito na China. Só que, por outro lado, é um país que ele se diz ter liberdade, mas não tem liberdade, né? Você tem, por exemplo, uma vez meu pai foi pra China e ele falou que ele visitou uma dessas cidades que eles constroem a cidade inteira, tem shopping. Ele falou, você entra no shopping, estão todas as lojas prontas, todas carregadas, com um vendedor dentro, não tem uma pessoa, porque eles não moveram a população. Você não acha que, se em algum momento, ou quando em algum momento, o povo chinês buscar a real liberdade... Não vai ser um efeito cascata no mundo inteiro de como a gente depende deles. Se a gente não dependesse, cada um com seus problemas. Mas o problema deles é problema do mundo também, nosso, de todos mais. O caso chinês é bem curioso, né? Não sei se você lembra do massacre da Praça Paz Celestial. Lembra disso? Que eram uns jovens da década de 80, tinha uns tanques passando em cima deles. Sim, né? Todo mundo tem essa memória, né? Sim, sim. Mas o que aconteceu? Que tem a foto do cara com as sacolas na frente do tanque. Acho que é isso, né? E o tanque tentando desviar, Sim. Depois toda aquela juventude foi morta. Mas quem eram aqueles jovens, né? Tem um livro do David Harvey sobre o neoliberalismo que conta a história deles, né? A gente tem essa impressão que a China é totalmente fechada e, de fato, ela é do ponto de vista das liberdades individuais, mas econômicas nem tanto. Uhum. Você tem regiões na China que tem parcerias público e privadas, né, de investidores internacionais com o Estado e até mesmo ações da iniciativa privada agindo lá livremente. São algumas regiões. Né? Agora, por exemplo, a questão de Taiwan é um exemplo disso. Né? Um território chinês, mas ali impera uma liberdade econômica. Por isso a frase, uma China, dois sistemas, né, em Taiwan. Então isso atrai, né, investidores, porque Taiwan acaba pegando as mercadorias, revende para o resto do mundo, né? Enfim, então tem mais ou menos essa lógica. Só que de onde veio o massacre da Paz Celestial? Exatamente de regiões em que predominava uma certa presença da iniciativa privada. E essa elite chinesa, burguesa, por incrível que pareça, mandou os filhos estudarem na Europa. E ali eles absorveram elementos do liberalismo político, econômico e queriam levar para a China. Foram massacrados, eram jovens universitários. Então, a China, ela também fez com que, quando ela deu o boom econômico final da década de 90, o que ela fez? Ela exigiu que todas as multinacionais que ali quisessem investir, dependendo do tipo de tecnologia, uma porcentagem dessa tecnologia ficava nas mãos do Estado. Uhum. Então, de fato, as empresas tinham como interesse ir atrás de mão de obra mais barata. Por que a mão de obra é mais barata? Porque, apesar de se dizer um país socialista, é um país que não tem quase nenhum direito trabalhista, né? É uma loucura. Então, compensa, porque o que a China fez é aquilo que se chama de dumping social, né? O dumping sozinho, acho que você sabe o que é, né? Quem começou isso mais claramente foi o Walmart nos Estados Unidos. Como o Walmart se tornou um grande supermercado, eles... compravam mercadorias por um preço X, e depois revendiam a preço do valor de mercado. E aí isso começou a falir todos os concorrentes. Quando eles ficaram praticamente sozinhos no mercado, eles aumentaram o preço. O que aconteceu com a China? Né? A China não tem direito trabalhista, por isso que é barato produzir lá. E você vai na 25 de março, compra um monte de coisa barata por isso. Né? Porque se tivesse muitos direitos trabalhistas, o valor da mercadoria seria outro. Então o dumping social é esse: você reduz o valor da mercadoria, vende para todo mundo quer produzir na China, você quebra os mercados dos outros países. Veja o que acontece com os Estados Unidos: é o país que tem como principal credor a China, porque a China produz muito, com essa grana consegue comprar os papéis da dívida pública norte-americana. Os americanos não têm coragem, né, de falar vamos entrar em guerra só contra isso ou aquilo, né? No máximo a presidenta do Congresso, né, que visitou Taiwan, mas não estava representando o presidente, né? Então os Estados Unidos estão numa situação muito delicada, ou seja, se brigar com a China, os Estados Unidos não terão dinheiro para pagar ninguém, nem fazer arma, né? Arma nova, esse tipo de coisa, nem pagar o funcionalismo, nada, eles emperram. Bom, então o governo chinês, ele criou sim uma estrutura em que todos os países se tornaram dependentes dele em menor ou maior grau. O Brasil, em relação a produtos agrícolas, carne, minério de ferro. Se você pegar os países chineses, a mesma coisa, eles criaram a nova rota da seda, né? E o Xi Jinping, que é o atual chefe de Estado chinês, ele diz o seguinte: olha, a gente vai progredir em parceria com os outros países, desde que os outros países, né, forneçam aquilo que a gente precisa. Então isso criou um sistema de interdependência tão grande da China que qualquer mau sintoma dela vai representar uma queda no mundo inteiro.
E aí o que acontece? A população não tem liberdade nenhuma, porque a memória que eles têm de uma grande manifestação é da Praça Celestial, quando a China estava entrando de fato no cenário mundial econômico, e quando se tentou fazer isso, a juventude foi massacrada. Então nenhum chinês hoje ousaria, né, fazer qualquer coisa contra o governo. E acho muito difícil a gente pensar, no futuro eles vão tomar consciência, etc. Porque a China, ela tem uma classe média hoje que é quase de 400 milhões de habitantes. Ou quase 2 Brasis, né? Então, só essa classe média, ela faz girar muito dinheiro. Você viajou à Europa, você comentou, você deve ter visto a quantidade de chineses viajando. Assim, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Agora você vai, tem um grupinho com uma bandeirinha... Então, mas por quê? Porque é uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, só essa parcela da população que consome, que goza do liberalismo econômico, não político, ela é basicamente a base da economia chinesa e move a economia mundial. Mas não tem uma questão também, isso eu não sei de fato se é, mas o que eu sei é que eles meio que dizem o que você deve fazer lá. Então, sei lá, por essas cidades que eu falei, precisa de 50 dentistas, ou sei lá, 50 mil dentistas. Então pega esse grupo de gente e fala, vocês vão estudar odontologia, vocês vão ser dentistas. São essas pessoas que eu tô falando, elas terem o direito de escolher o que elas quiserem fazer. Eu acho que chega uma hora que fica insustentável você cumprir ordens, né? Até porque hoje o acesso à informação que a gente tem e que eles têm, que é reduzido, mas que existe, eles podem viajar o mundo inteiro, eles podem conversar com outras pessoas. Eu não sei, eu tenho um sentimento de que em algum momento isso não vai dar bom. Eu acho que a minha percepção é que se fosse tão bom, não seria tão barato. Mais ou menos isso, sabe? Então, talvez tenha alguma coisa ali que não seja de acordo com o que deveria ser e possa estourar e ferrou. Porque quando ferrar a China, ferrou o mundo inteiro, né? Historicamente, os governos caem por crises econômicas, né? Mas é difícil, por exemplo, haver falências na China. O governo sempre supervisiona, não deu certo, coloca outro supervisor, o Estado coloca mais dinheiro numa empresa para que ela aprenda a se reformular. Então tem essa questão, né? O governo dá uma contrapartida para que a população não se revolte também. Eis a questão. Lógico, não tem miseráveis como tem no Brasil, mas também não tem ninguém ali gozando de tudo que você possa consumir. Você tem ali uma população rural de 300 milhões ainda de pessoas, 400 quase. Então, além disso, né, o governo chinês foi muito hábil, porque agora é a diferença da 4ª Revolução Industrial da China para os Estados Unidos. Como que a gente vê dos Estados Unidos? São empreendedores privados que fazem os grandes investimentos. Elon Musk, sei lá, qualquer coisa do tipo. Agora, na China, quem desenvolve esse processo de desenvolvimento é o governo. E como ele fez isso? Aquela história de deixar uma porcentagem da tecnologia, né, de todas as empresas, de informática principalmente, o governo começou a produzir suas próprias tecnologias. Há 20 anos atrás, a gente pensava nos produtos chineses xing-lings ali, que comprou, quebrou. Mas agora você tem aquela empresa de internet, né, de 5G, enfim, esqueci o nome dela. A Huawei. Isso. Então, eles estão desenvolvendo em alta tecnologia. Só que é uma tecnologia semi-estatal. Né? O governo tem um certo controle ali. Foi banido nos Estados Unidos. Pois é, mas a disputa é mais comercial do que qualquer outra coisa. Em nome do quê? Da mineração de dados, né? E essa é a moeda de troca do futuro. Porque mesmo quando você Já é, né? Você tá roncando lá do celular, você tá produzindo dado. Saiu para passear no parque, também tá assistindo Agora Netflix. A gente tá produzindo dado. Pois é, daqui a pouco vai aparecer um monte de propaganda aqui de livro do Florestan, não sei o quê. Teve um dia que eu espirrei perto do Facebook aberto no celular, depois apareceram comerciais de antigripal, de farmácia. É surreal. Então, é isso que está em jogo, né? Quem consegue dominar mais com essa política de dados, né? Informações para gerar mais riqueza. Que é uma coisa que os governos hoje não estão sabendo calcular no PIB, por exemplo. Né? Tem vários economistas dizendo isso. Quer dizer, você assistindo Netflix, você está gerando riqueza, está produzindo dados. A Netflix sabe quando você parou a cena, assistiu de novo. Quanto tempo você assistiu um pedaço, você voltou. Então, a indústria do entretenimento hoje ela é certeira, ela sabe, né? O que precisa fazer, como fazer, quanto tempo tem que durar e tudo mais. Então, essa é a batalha, né? A batalha virtual que a gente vai ver hoje. Tanto é que tem ataques cibernéticos, exatamente por conta disso. Então, a riqueza é essa, né? O entretenimento.